Valorações. Bom, tá aí a definição de valoração. Uma valoração V é uma função do conjunto de todas as formas atômicas de uma linguagem proposicional no conjunto VF dos valores de verdade. Resumindo isso em outras palavras, uma valoração atribui valores de verdade para cada símbolo proposicional e esta valoração V apenas diz quais átomos são verdadeiros e quais são falsos. Simples, simples. Só isso. Uma valoração diz quais proposições são verdadeiras e quais são falsas. Só isso. Por exemplo, se eu tenho aqui, uma valoração qualquer, porque eu posso ter mais de uma valoração, certo? Eu tenho aqui uma valoração que eu vou chamar de V1. E aí eu tenho as proposições P, Q, R e T. O que essa valoração está me dizendo? Ela pode estar me dizendo o seguinte: para a proposição P, o valor dela é verdadeiro. Para a posição Q, o valor dela é falso. Para a proposição R, o valor é verdadeiro. E para a proposição T, vamos colocar falso. Certo? Eu também posso representar essas proposições da seguinte forma. V1 em P, eu tenho verdade. Tá? Lembrando que V1 está aqui. V1 em Q é falso. Significa que o valor, a proposição Q tem valor falso na valoração V1. A valoração V1 de R é verdadeiro. A valoração V1 de T é falso. Significa que se eu tivesse uma forma, se eu tivesse trabalhando com estas proposições especificamente, eu só ia calcular, em vez de calcular todas as possibilidades, sabendo a valoração específica, eu ia simplesmente fazer o cálculo do valor verdade da fórmula com base nessas valorações unicamente. Eu posso ter outras valorações, por exemplo, eu posso ter V2. Uma valoração V2 que me diz que P é verdadeiro. Né? Essa mesma valoração V2 me diz que Q também é verdadeiro. Essa valoração V2 diz que R é verdadeiro. E essa valoração V2 pode me dizer que T é o quê? Sei lá, falso, só para não colocar tudo verdadeiro, que não seria problema nenhum, eu posso ter tudo verdade ou tudo falsidade. Uma valoração V3 que me diz que P é falso, Q é falso, né? R é falso, por exemplo. Bom, enfim, essa segunda definição aqui mais abaixo, ela nos dá condições de estender esse conceito de valoração para qualquer fórmula molecular da nossa linguagem proposicional. Repare que ela é baseada naqueles conceitos das tabelas básicas que nós já tivemos, que nós já vimos. Tá? Ela é definida de forma muito interessante em termos de se e somente se. Vamos a ela. Eu não tenho que entrar muito em detalhes porque isso a gente já viu. Então, se você conhece, né, o efeito de cada conectivo sobre as proposições, você vai entender isso aqui. Tá? Então, vamos lá. A definição de uma valoração. Só que isso aqui está ampliando esse conceito de valoração para qualquer forma molecular. Então, seja uma valoração V, o valor de verdade de uma fórmula molecular qualquer em V é dado por opções A, B e C. Ou seja, se você tiver uma fórmula A, né, e você quiser saber o valor de A, ele só vai ser verdade. Desculpa, você tem uma fórmula A e você quer saber a valoração, o valor da negação de A. Isso aqui só vai ser verdadeiro se e somente se a valoração dessa mesma fórmula A em V, que é a valoração considerada, for falso. Porque aqui eu tenho uma negação de A. A negação de alguma coisa que é falsa tem que ser verdadeiro. É basicamente isso, tá? Então, se vocês estão tendo alguma dificuldade para entender isso aqui, é basicamente o que a gente já tinha. Ok? São aqueles conceitos das tabelas básicas que nós vimos nas primeiras aulas. Simples assim.
Como eu disse, é interessante que ele é feito em termos de se e somente se. Significa que se eu tenho isso, então eu tenho aquilo. Se eu tenho isso, eu tenho aquilo. E quando eu inverto aqui alguma das coisas, eu não vou fazer todas, vou fazer só algumas, eu inverto automaticamente o outro lado. Por exemplo, eu só tenho que em uma valoração V, lembrando que uma valoração ela atribui a cada átomo um valor de verdade específico, né? Em uma valoração V, eu só vou ter que a negação de uma fórmula A é falsa se e somente se a valoração da própria A for verdadeira. E vice-versa. Ok? Para esses outros aqui, ó, aqui são interessantes. Vamos relembrar um pouquinho daqueles conectivos. Ó, V de A e B. Lembrando que A e B são fórmulas. Não necessariamente proposições atômicas, tá? Só vai ser falso, lá eu coloquei como verdadeiro, tá? Aqui eu estou fazendo diferente. Se e somente se a valoração da fórmula A for igual a falso ou a valoração da fórmula B for igual a falso. Repare que antes eu tinha um i, como eu neguei isso aqui, porque agora eu estou trabalhando com o valor oposto, aqui, ó, né? Por quê? Porque a conjunção ela só vai ser falsa, para ela ser falsa basta que um dos dois seja falso, e não os dois. I. Aqui é ou, tá? Da mesma forma, se eu tenho que A ou B em uma valoração V é falso, isso só acontece se e somente se a valoração de A é falsa e a valoração de B é falsa. Tá? E assim para as outras. Aqui é bem tranquilo. No caso aqui, principalmente dessa última aqui, ó, que a gente está definindo em termos de igualdade, a valoração da bicondicional só vai ser falsa se e somente se a valoração de A for diferente da valoração de B, o valor, né, em V. Bem, pessoal, e o que nos... vamos fazer uns exemplos. Que eu já deixei aí para não ficar batendo cabeça, pensando e perdendo tempo nessas coisas. Está aqui o primeiro exemplo. Ó. Ele me deu uma fórmula A, tá? E aí ele está perguntando para mim... acho que eu exagerei um pouquinho aqui. Ele está perguntando para mim o valor dessa fórmula A em V1. O que é V1? A valoração que ele me ofereceu aqui, ó. Ele disse que V1 é tal que P tem valor verdade, Q tem valor falso e R tem valor verdade. Quem é A? A é esta fórmula. Como você vai fazer isso? Da forma que você achar melhor. Se você quiser quebrar isso em partes, se você quiser substituir cada uma dentro da fórmula, eu vou tentar fazer aqui de maneiras diferentes esses vários exemplos que a gente tem aí, tá? Então, como é que eu vou calcular o valor da fórmula A na valoração V1? Lembrando que V1 define, a valoração diz quais são os valores de cada proposição. Então, olha só. Vou olhar para essa fórmula aqui, tá? E vou ver o que eu tenho. Esta valoração V1 me diz o quê? Que não Q tem valor verdade, né? Porque Q, o valor de Q é falso, portanto não Q vai ser verdade. O que mais que eu tenho ali? Eu tenho que, nessa valoração V1, o que eu vou ter para P ou não Q? Você poderia ter feito... nem precisava. Para P ou não Q? Olha, não Q a gente já sabe que é verdade. P a gente sabe que é verdade. Portanto, nesta valoração, P ou não Q também é verdadeiro. Nesta mesma valoração V1, vou terminar, olha só, R e
não Q. Deu até medo aqui agora. Bom, não Q a gente já sabe que é verdade. A gente já verificou pela valoração. R, ele diz que tem valor verdade. Então, eu tenho verdade e verdade. Portanto, a valoração V1 para esta parte aqui, ó, é verdade. Consequentemente, eu já tenho isso aqui que é verdade, eu já tenho isso aqui que é verdade e eu tenho implicação entre duas verdades. Logo, a valoração V1, em vez de escrever a fórmula toda aqui, eu vou simplesmente dar o nome dela, que eu disse que ela se chama A. Tá? A valoração V1 de A é verdade. Agora, para ficar mais claro, vamos pegar esta mesma fórmula. Vou fazer em outra cor. Vamos pegar esta mesma fórmula A, em uma valoração V2. Tá? Qual é o valor de A na valoração V2? Sendo que V2 diz que P é verdadeiro, que Q é verdadeiro e que R é verdadeiro. Vamos lá então. Olha só. Do mesmo jeito, tá? Vou fazer aqui em V2 a valoração de não Q. Se Q é verdadeiro, não Q é falso. Então, na valoração 2 aí, nós temos que não Q tem valor falso. Vou ver aqui em V2 o que acontece quando eu pego P ou não Q. Lembrando que minha fórmula A está aqui, ó. Tá? Ó, o P ou não Q aqui, ó. Isso vai ter valor verdade, correto? Por quê? Porque P é verdadeiro. Então, para a conjunção, só me basta que um seja verdadeiro. Como P é verdadeiro, isso aqui tem valor verdade. Ainda nessa valoração V2, eu vou checar a segunda parte da fórmula. Eu vou checar se R e não Q é verdadeiro ou falso. Bom, sabemos que não Q é falso. R é verdadeiro pela valoração V2. Mas o Q é falso. Portanto, aqui ó, eu tenho uma falsidade. Quando eu aplico esses valores aqui... Ai, meu Deus. Só o que me faltava. Vou dar uma pausa aqui para ver se eu consigo. Quando eu aplico esse valor V2, meu Deus do céu. Veja só, P ou Q, por essa valoração V2, a gente viu que é verdadeiro. R e não Q, por essa valoração V2, a gente viu que é falso. Eu tenho aqui uma implicação entre elas. Verdadeira, então falso. Se verdadeiro, então falso. A gente viu que isso é falso. Portanto, a valoração V2 de A resulta em falsidade. Ou seja, espera-se que vocês percebam que para uma mesma fórmula você pode, não necessariamente é obrigado a ter, mas você pode ter valores de verdade diferentes dependendo da valoração atribuída. Se você der uma valoração ou outra valoração, você pode ter um resultado diferente para a fórmula. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Como isso pode aparecer para vocês? Não necessariamente nessa linguagem aí. Pode ser essa outra aqui. Determine o valor lógico da proposição não P, se somente se Q, para o caso de o valor lógico de P ser V e o de Q ser F. Bom, vamos lá? Vamos fazer de um jeito diferente. Então, aqui ele deu uma valoração V, ele não falou nem de a valoração V, ele simplesmente disse que o valor verdade de P é V e o que o de Q é F. Então, vamos fazer um pouquinho diferente da outra. Se e somente se Q. Vamos lá. Não P, se somente se Q. P é verdade. Portanto, aqui para não P, eu tenho falso. Se e somente se Q. Qual que é o valor de Q nessa valoração? F. Então, tá.
F, se e somente se F, verdade, né? A biimplicação nos diz que se as duas proposições, as duas componentes tiverem o mesmo valor, então ela será verdadeira. Aqui é mais um exemplo da necessidade de você ter essas tabelas básicas decoradas, para você não ficar perdendo tempo tentando e fazer e lembrando, e muito menos tendo que associar a uma frasezinha para lembrar os resultados. Bom, o que mais pode te dar uma valoração? Nada como bater nas pessoas com o peso da realidade. A realidade é a melhor forma de surrar alguém. Então, considere as proposições P, módulo de seno de x maior do que 1, Q é racional e R, 2 é primo. Determine o valor lógico da proposição, e aqui ele deu uma proposição composta, e eu coloquei propositalmente sem nenhum parêntese, para a gente treinar um pouquinho da precedência, de acordo com a nossa convenção, tá? Se bem que essa aí não ia mudar em quase nenhum. Mas enfim. E aí? Ah, professor, o senhor não deu a valoração. Claro que não, isso aí é realidade. Bom, espera-se que vocês saibam, ou que a maioria das pessoas saiba pelo menos, que 2 é um número primo. Isso é verdade. Eu não tenho por que ficar discutindo, isso é verdadeiro ou falso. Não, isso é verdade. Eu não vou fazer uma tabela verdade aqui e supor que isso é falso, porque isso é verdade, não tem discussão a respeito disso. Da mesma forma que aqui, também não tem discussão. Isso aqui é falso. Pi é o mais famoso dos números irracionais. Se você não sabe o que é um número irracional, tudo bem. Provavelmente você conhece outros, mas não sabe que eles são irracionais. Tá? Mas pi é aquele badaladão. Todo mundo fala sobre, oh meu Deus, pi, o número mais importante é essa bosta aí. É um número irracional. Portanto, esta proposição aqui, ela é falsa. A realidade está me dando a valoração. E esta aqui? Esta aqui sim é um caso que a maioria das pessoas normalmente vai ficar em dúvida. Tá? Talvez esse aqui muita gente não saiba, mas a partir de agora sabe. O que é um número primo? Você pode até não saber que é um número primo, mas vai lembrar que a maioria dele é ímpar. A maioria deles é ímpar. Só tem um número par que é primo, que é o próprio 2, pela definição de número primo, tá? Não vou aqui entrar nessas definições. Pi é um número irracional, também não tem conversa a respeito disso, e aqui a maioria das pessoas vai ficar em dúvida. Eu poderia tentar dar o valor lógico dessa proposição aqui, supondo valores para a proposição P. Então, eu faria a conta com a proposição P sendo verdadeira e depois eu faria a conta com a proposição P sendo falsa. Eu acredito que, vou fazer aqui, tá? Vou supor que eu não sei. É mais ou menos o que acontece quando a gente tem um problema. Nós temos lá uma fórmula ou um argumento, conhecemos alguns valores, né? Em outros não. Quando a gente não conhece, a gente faz uma suposição para ver se essa forma vai ser, por assim dizer, válida, né? O que ela vai resultar caso a gente tenha um valor. Porque dependendo do valor, dependendo do que aconteceu, eu nem precisaria saber isso aqui. Nesse caso aqui, eu creio que não. Veja, se eu supondo que P é verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter verdade ou R a gente já disse que é verdade. Verdade. Então, que a gente já confirmou também que é falso. Portanto, falso e verdade vai dar falso aqui, correto? Né? Então tá, vamos lá. Aqui a gente disse que era falso e R a gente disse que era verdade. Para ficar do mesmo jeito que era. Aqui eu vou ter verdade, então falso. Qual é o valor? Falso. Quando eu suponho que P é falso, supondo agora, para uma segunda valoração, que P seja falso, eu vou ter P ou R, então eu vou ter falso ou R, verdade. Então, Q é falso e R é verdade. Logo, eu terei verdade, verdade e falsidade.
Independentemente da valoração assumida, né? Claro, independentemente da valoração entre aspas, né? Porque a única coisa que eu pude modificar aqui, que eu não tinha, supondo que eu não tivesse certeza, é que esta aqui é verdadeira ou falsa. Veja que independentemente dela ser verdadeira ou falsa, esta fórmula aqui vai resultar falsa. Ou seja, dependendo das minhas condições, eu poderia assumir que isso aqui é falso, né? E trabalhar coisas mais complexas com esse resultado, mesmo não conhecendo o valor de P. Só que, para a gente não ficar em branco, tá? Quem lembra aí de trigonometria, mais precisamente do ciclo trigonométrico, tem o quê? Você tem o ciclo trigonométrico, que ele está centrado aqui na origem, você tem o eixo dos senos aqui, você tem o eixo dos cossenos aqui, e esse ciclo trigonométrico ele tem raio igual a 1. Né? E quando eu tenho um ângulo, por exemplo, esse ângulo aqui, eu olho o valor do cosseno no eixo cosseno, eu olho o valor do seno no eixo dos senos. Cara, se esse raio do ciclo trigonométrico é 1, e aqui, obviamente, eu vou ter todos os ângulos, né? Porque a gente vai ter uma volta completa de 360, para quem lembra mais ou menos. Vocês vão lembrar agora que alguém deve ter dito para vocês que o valor do seno nunca vai ser maior que 1. Ele vai ser no máximo 1. Quando, por exemplo, chegar aqui em 90, ó, ele vai ser 1. Quando chegar aqui em 270 graus, o valor de seno vai ser menos 1. Por isso que essa proposição aqui foi colocada em módulo, ó. Vai ser menos 1. O valor do cosseno, o máximo que ele vai atingir é 1. O máximo, o mínimo, na verdade, que ele vai atingir é menos 1, aqui em 180 graus. Aqui é em 0 graus ou 360 graus. Tá? Portanto, esta proposição P aqui, que diz que o módulo de seno de x é maior do que 1, ela é falsa. Né? Mas independentemente do valor dela, aí a gente já viu que pelas outras, só por definir as outras, a valoração das outras duas, a gente já conseguia ver que a fórmula é, em si, falsa. Eu creio que... temos mais um exemplozinho aqui, coisinha boba. Vamos lá? Temos... O que não faltou agora foi exemplo de exercício. Se alguém estava achando ruim, você não dá exemplo. Agora, lavou a jega, né? Bom... Temos aí, chamei de B para não ficar tudo em A, só para diferenciar aqui a nossa fórmula. Então temos uma fórmula B e eu quero saber o valor dessa fórmula B em uma dada valoração. Que valoração é essa? Essa valoração me diz que a proposição P é verdadeira e me diz que a proposição Q também é verdadeira. Bom, vamos lá, fazendo, não sei se vocês gostaram mais de substituir aqui na fórmula. Ó. Tá. Vou aproveitar e escrever assim, ó. Epa, já elimina aquele animal dali. Aqui, ó. Sai daí, seu. Pronto. Se tivesse nos dado essa fórmula nesta forma aí, fórmula e forma fica confundindo o tempo todo, né? Se tivesse sido apresentada assim, para nossa convenção e para a maioria delas também, creio eu, não seria problema. Alguns dizem que quanto mais forte o operador, o último é a precedência dele, né? Então, mas eu não estou aqui para discutir isso. Veja só, eu seria obrigado a fazer isso aqui, seria obrigado a fazer isso aqui, e só depois eu faria a bicondicional. Vamos lá. Como aqui está bem simples, ó, a valoração disse que P é verdade, então isso é verdade. Q é verdade, então isso aqui é verdade. Se e somente se, a nossa valoração disse o quê? Que Q é verdade. Como eu tenho não Q, aqui eu tenho um resultado, um valor falso. Tá? Então, a nossa valoração diz que P é verdade. Portanto, não P vai ser falso. Vamos lá. Resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses. Se eu tenho se V, então V, isso aqui é verdade. Se e somente se. Se F, então F, isso também é verdade, pela tabela básica da condicional. E aqui a bicondicional nos diz que se os componentes têm valores iguais, ela é verdadeira.
Se servir de alívio, qualquer coisa que vocês dessem nessas duas aí, eu creio que seria verdadeiro. Bom, mas esse não é o assunto deste vídeo. Ficamos para o próximo.